Você é imigrante, já deve ter ouvido que você é muito corajosa por ter saído do país, mas ninguém fala pra gente o quanto a gente é corajosa de ficar no país, sendo que tudo no teu corpo está dizendo: "Você precisa ir embora daqui já", né, Diana? Você já passou por Sim. isso? Como é que é essa questão de coragem? Vamos falar sobre isso hoje? O que você acha? Claro, e a coragem ela não vem e está acompanhada na gente, é quase que vira nosso sobrenome, né. Então meninas, vem com a gente, sejam bem-vindas ao Pod Dica Psi, um podcast de 2 psicólogas e também imigrantes. Não vamos dizer o que fazer e ainda vamos rir daquilo que a gente não fez. E hoje a gente vai rir, ou vai tentar rir, do que é coragem para um imigrante, para uma mulher que decide romper barreiras, romper fronteiras. Uhum. E de onde vem essa palavra, Karen? O que é essa tal da Então, coragem? Me pois é, conta. né? Coragem geralmente vem da origem de agir com o coração, né. Só que será que é agir com o coração, né, e tem outras definições que dizem também que coragem é a ausência do medo, e coragem também é continuar a vida ou fazendo as coisas mesmo com medo, né. Só que quando a gente fala de agir com o coração, não é um agir com o coração romântico, né, o que que você acha? Você acha É. que é romântico isso? A gente tem que agir sempre Não, com amor, com coração, né, com isso? e isso é uma armadilha muito grande quando a gente fala de agir com o coração, porque aí a gente pensa assim: "Ah, ela está decidindo, ou a pessoa está decidindo por conta da vontade de outra pessoa que entrou na vida dela ou de uma outra circunstância que entra na vida dela, então ela está abrindo mão de si mesma para pensar no nós". E na verdade, ao agir com o coração, eu acho que é o contrário, é você ser fiel, aos seus caminhos, às suas pistas internas, porque certeza ninguém tem. Não, Não adianta que a gente não vai ter certeza de sucesso ou de fracasso para nada, a gente precisa testar. Mas sim. essa coragem, que é o agir com o coração, não quer dizer que a gente vai ter 100% de certeza, não quer dizer que a gente vai estar, eh eh, com os com pesar, assim, a gente não vai estar, assim, questionando ou ponderando na balança se vale a pena ou não. Pelo contrário, a gente vai Uhum. mensurar risco, a gente vai analisar, o que que se perde, o que que se ganha com cada decisão, e é isso que faz com que a gente esteja lúcida e um pouco mais, realista diante das consequências do inesperado, porque também tem coisa que foge ao controle da organização da decisão, né. Você decide ir, mas Sim. chega lá, não era aquilo que esperava, pode ser até um pouco melhor, pode ser até um pouco mais rápido, diferente, mas você não Aham. está preparado, ninguém se prepara para algo que ainda não viveu. Não. E o agir com o coração pelo menos te centra, sabe, isso te coloca no conectada com algumas decisões que podem ser imediatas, mas que faz você não se perder e se sentir aquela sensação tipo liquidificador, girando em seco, sabe, quando não tem nada e fica aquele papelzinho girando. Sim, É sim. uma sensação muito ruim, então eu acho que o agir com o coração dá uma certa bússola, digamos assim. É, né, e aí quando a gente fala de agir com o coração, né, e muitas vezes é trazer, né, para nós imigrantes que coragem não é coragem de sair do país, sair do Brasil, coragem muitas vezes é sustentar a escolha de ter saído do Brasil, né, porque não Sim. é fácil sair do Brasil, porque a gente enfrenta a solidão, a gente enfrenta às vezes arrependimento, a gente enfrenta a vontade de voltar, né, tem tanta coisa que a gente vai enfrentando e trazendo essa coragem de sustentar o que eu escolhi, que é tão Uhum. solitário, né, mas também muitas vezes transformador, né, Claro. nesses momentos, né. O que que você acha disso? Você acha que funciona? Se a gente colocar mesmo na mesa, que é o que que você escolheu, né, o que que realmente fez você vir, faz a gente ter mais coragem de seguir em frente, de enfrentar, e eu acho que a gente enfrenta muito medo, né, nós imigrantes, nós temos acho que o tempo todo com a bússola de pode acontecer isso, pode acontecer Uhum. aquilo, né, "Ah, eu não estou preparada, não sabia disso, não sabia daquilo", e é uma série de tantas coisas novas que por mais preparada, né, intelectualmente ou cognitivamente a gente esteja, emocionalmente às vezes a gente não está preparada para vivenciar tudo aquilo, porque é novo, né, então Uhum. como eu me preparo para algo novo? Eu não me preparo, eu vivo Não se aquilo, prepara, você vive. né, e depois a partir da vivência eu entendo o que que eu quero fazer com aquilo, como eu faço aquilo e se eu dou conta daquilo, né. E quando a gente está longe de casa, longe do local que é familiar,
traz realmente uma grande dor, né, então quanto a gente fala de coragem, as pessoas muitas pessoas nos olham, né, e admiram essa coragem de ter saído, "Nossa, eu nunca faria, não sei se eu faria", mas o quanto também a gente olha pra gente e fala assim: "Tá, eu fiz isso por quê? Qual o motivo?", né, e se essa Uhum, escolha que me fez sair do Brasil ainda se sustenta até hoje. Né, ou se transformou em outra escolha, né, que não necessariamente é o país onde a gente vem, né, porque claro. nada impede, né, vou pegar teu exemplo, nada impede você ter escolhido Portugal e agora você está em Madrid, né, então também é a Uhum, coragem de sustentar isso 2 vezes, né. exato. E eu me veio muito a frase, né, de que o que a vida quer da gente é coragem. A vida É, ela não dá nenhum manual, ela não dá nenhuma verdade. pista do que a gente vai viver ou de bom ou de ruim, mas a gente só vai viver essas experiências boas ou ruins, claro, na Uhum. intensidade, mas com o grau de coragem que a gente tem de encarar e fazer É, essas oportunidades. Eu não acho que a oportunidade cai do céu, ela a gente faz. A gente corre é. atrás, a gente faz contato, a gente se informa, a gente pede ajuda, a gente Uhum. se comunica. É, Então, quando a vida pede a da gente coragem e a gente tem isso para dar, a gente às vezes que está uhum. vivendo nem nomeia como coragem, às vezes a gente nomeia como oportunidade, possibilidade, e a quem está de fora está ali te admirando, falando: "Nossa, como você é Uhum. corajosa". Eu não me sinto corajosa, eu me sinto tentante. É, Eu tô tentando, eu tô arriscando, eu tô experimentando, eu tô fazendo dar certo, fazendo lidando com os fracassos, né, eu não tô botando a dor de fracassar debaixo do tapete fingindo que não acontece, fico triste, fico frustrada, aham. fico ansiosa. Acho que lidar com essas emoções tanto das coisas que acontecem, quanto com as emoções do que não acontece. Essas emoções elas aparecem e a gente precisa lidar É, com elas. E é aí que é, a gente se conhece ou não a gente mesmo, né, a gente vai se conhecendo: "Porra, isso eu não quero passar mais não. Por é. isso eu não quero mais viver. Isso é muito ruim, isso me faz mal". E se a gente não se coloca nessas experiências, a gente também não sabe dizer como a gente reage a elas. A gente fica lá naquela vidinha encapsulada. Né, familiar, cômoda, né, e não quer dizer que isso é certo ou errado, né, gente, isso é importante também trazer, né, quando a gente se coloca em situações onde são necessárias, né, a gente fala necessárias porque não é uma única coragem que a gente está puxando aqui, né, é a É. coragem da escolha, é a coragem da dor, né, a coragem de pedir ajuda, né, que acho que é uma coisa também que a nós, né, imigrantes temos isso às vezes muito fixado dentro da gente do tipo: "Não, eu consigo me virar. Não, eu dou conta sozinho", né. "Ah, eu consigo fazer". E às vezes é importante a gente pedir ajuda, é importante a gente ir atrás, né, de quem poderia trazer algumas informações, ou mesmo pedir ajuda para pessoas conhecidas confiáveis, né, porque Uhum. para todo não é para todo mundo pedir ajuda, né, e dependendo da pessoa, pedir ajuda é quase o fim do mundo, né. É como se fosse um selo de fracasso, né, e não é. Tá falando sobre pedir ajuda como algo que as pessoas sentem como fracasso, e também é perceber o quanto você consegue se posicionar, né, para as pessoas, para você mesma, né, em relação ao que eu consigo dar conta e o que eu não consigo dar conta. Porque às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, né, a gente Uhum. precisa às vezes de um ouvido amigo, pedir ajuda para terapeuta, pedir ajuda para amigos, né, verificar advogados em algumas situações, ir para grupos É. de apoio de brasileiros, né, procurar realmente o consulado, é tanta coisa que a gente nem imagina, né, que precisa, é só realmente estando na pele de imigrante para a gente saber o quanto é complexo, né, essa vinda e quantas vezes a coragem ela é realmente solicitada diversas vezes, né, em muitos momentos. E aí você falou agora de coragem para pedir ajuda, me veio assim, muito forte a ideia de o coragem para confiar. Independente da situação de imigrante ou não, a gente cresce num mundo em que ele não é um morango. Hum, Então, a gente desde pequeno aprende, até principalmente a mulher, aprende a se defender, aprende a desconfiar, a conferir. E aí quando você imigra e recomeça uma vida num ambiente, numa língua, numa cultura que você não conhece ninguém, qual é o parâmetro que você tem para confiar ou não? Eu já vi é. vários relatos, né, tipo assim: "Ah, fui passado para trás por outros brasileiros, eu fui Então, ajudar".
Não é? Eu fui confiar porque achei que era brasileiro e tal, foi quem me passou a perna. Ou então quem mais me ajudou foi uma pessoa que mal fala a minha língua, mal fala inglês e Uhum. foi super bacana comigo, fez por mim uma coisa que às vezes nenhum familiar faria. Então como é que esse parâmetro do confiar, ele vira uma bagunça, e você não pode tomar Sim. como prerrogativa nada, porque cada experiência é uma caixinha de surpresa, tanto positiva quanto negativa. Então como é que você aprende, você precisa reaprender a confiar nas relações que você estabelece, mas também sem romantizar dizendo que todo mundo é irmão, todo mundo está na mesma intenção, todo mundo é legal e bacana e que vamos todos ser felizes num céu incrível, não é. Mas aí você precisa muitas vezes confiar, porque você não vai dar conta de tudo, você precisa pedir ajuda e muitas dessas ajudas você vai precisar não só pegar a informação, mas você precisar que algumas pessoas caminhem com você, te dê alguns passos, te É, ajude, e isso traz surpresas positivas, traz às vezes, encontros, amizades muito boas, mas às vezes pode trazer mais problema. é. Isso é verdade, né, e a gente tá falando de ser imigrante, pode trazer problemas que podem te complicar muito a vida. Né, É, tem situações que a gente não acha que vai acontecer, não acha que vai chegar até a gente, né, então tem algumas coisas que no Brasil funciona, aqui não funciona igual, então ficar mais atenta a às coisas não quer dizer que a gente vai ficar o tempo todo ansiosa e preocupada com tudo que você diz, não é isso que a gente está dizendo aqui, né, mas a gente vai também olhar com um olhar muito mais minucioso, né, e também até muito mais empoderado de falar: "Tá, isso aqui realmente é confiável ou não, onde é que fonte que eu estou tendo esses tipos de informações?", né, porque eu já cansei de ver aí nos grupos que a gente participa de brasileiros, informações completamente erradas, né, do uhum. achismo, "Ah, minha fulano de não sei que conhece ciclano, que é beltrano", e aí vai, quando você vai ver, tem nada com nada, e as pessoas não vão na fonte. Então, o quanto também, trabalhar o teu olhar de como eu consigo me proteger, né, como eu consigo lidar com todas as documentações que eu necessito, né, coisas que a gente não se preocupou no Brasil, porque a gente já tem documentação, nós somos brasileiros, não tem nada disso, né, quando nós Claro. somos imigrantes, tem uma série de coisas que precisam ser a gente tem que ir atrás, tem que se regularizar, tem que se legalizar, né, e isso causa realmente, às vezes, até uma ruptura da nossa própria identidade, né, e aí o quanto isso é importante também olhar e sempre aquela história, né, que escolha que faz ainda fazer com que você continue aqui, né, que te dê coragem de continuar esse movimento mesmo com medo que tudo dê errado, e dar errado é muito relativo, né, que a gente estava falando. Uhum. Dar errado não necessariamente é voltar ao Brasil, né, às vezes é dar errado no sentido de não me adaptei ao lugar, não gostei daqui, não funcionou, né, então, às vezes a pessoa está financeiramente, fisicamente muito bem instalada, né, só que não conseguiu se adaptar à Não está própria feliz. cultura. Não, né, eu tive uma cliente assim, que conseguiu trabalho, casa, estabilidade, só que fala: "Não é o que eu quero". Né, eu prefiro a bagunça, né, a bagunça que eu digo, né, no sentido de muita informação, o calor humano, né, o trânsito de São Paulo e vou voltar para lá, né, e tá tudo Não, certo, e você né. falando isso, né, eu tenho uma admiração muito forte, assim, eu tenho uma empatia, uma invejinha Uhum, do nordestino, da do de minha mãe é baiana, mas eu gosto muito da energia do povo uhum, do Nordeste, do forró, dessa coisa mais, eu acho que para mim é muito representativo a energia das pessoas dos estados do Nordeste, porque o Nordeste não é um bloco, mas, assim, aham, essa energia do calor, do afeto, do fraternal, eu acho isso muito mais característico para definir um brasileiro do que sim, talvez até do carioca, que eu sou carioca, então, mas eu gosto muito e tenho, eu para mim tem um aconchego. E às vezes uhum, eu fico pensando como é que deve ser para essas pessoas que são familiarizadas e são pessoas muito trabalhadoras, né. Então, assim, sim, vem talvez sai do Brasil com aquela garra de trabalhar, de fazer a vida, de ter uma vida melhor, de levar para o país, e para sua família uma condição, uma oportunidade, dar para os filhos estudos, mas eu fico pensando a batalha interna,
dessas pessoas em países mais sim. frios, mais isolados, assim, não tem um bom dia, porque eu senti diferença. E olha que eu não sou a pessoa mais não é mais sociável, assim, eu gosto muito do meu canto, eu gosto muito do meu silêncio, para mim é muito importante Uhum. estar no meu silêncio, mas imagina aquelas pessoas que viveram em comunidade, vai na casa da vizinha, pega uma xícara de café e vai, É. isso também é muito legal, imagina você crescer num ambiente coletivo e Uhum. se e porque ninguém se prepara para o oposto disso e você ir morar num lugar que você não sabe nem quem é seu vizinho de porta, você não É. escuta nada. Que eco, que vazio, que solidão que deve ser. E acho que muito é cada um convivendo com seu próprio esforço, né, mas eu acho muito nobre dessas pessoas não só que conseguem se adaptar ou adaptar por um tempo, mas reconhecer o salto, né, é como se fosse de sair de um carrossel de cores e ir para uma vida cinza, e sustentar Uhum. isso. "Não, eu preciso estar É. aqui, foi a escolha que eu fiz, vou ficar até tal tempo, pretendo voltar ou não sei se pretendo voltar", mas sabendo e conseguindo reconhecer quem essa pessoa quem ela é na cor e quem ela é no cinza e como é que isso Sim. afeta. É. Eu realmente fico pensando: "Nossa", porque não é uma questão de uma pessoa ou outras é uma sociedade, um coletivo que é assim, né, Uhum. que é caloroso, e quando você não tem isso, eu acho que É. que é um desafio muito É. grande. Quando é um coletivo, você se identifica, gosta disso, né, eu falo que às vezes se a pessoa cresceu, mas não gosta de toda essa bagunça, né, e É, aí fica é. muito bem em vindo pra cá, né. Agora se a gente tem pessoas realmente já tendo pessoas que têm isso que é familiar, que é o caloroso, que é o colorido, as festas, tem um sofrimento maior, né, no sentido de estar aqui e não ter nada disso, ou ter, mas não é a mesma coisa, porque não vai ser Hum. a mesma coisa, por mais comunidade que a gente tenha, por mais, eh, necessidade que a gente tenha também de se recarregar, né, a gente sabe que não é a mesma coisa, ajuda um pouquinho, né, mata um pouquinho a saudade de alguns sabores, de algumas músicas, de alguns colos, né, e tudo mais, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né, e nunca vai ser. Não. Mas sustentar essa escolha, né, eu acho que a gente fala muito de coragem de sustentar a nossa escolha, né, o quanto a gente consegue pelo nosso coração, pelo nosso amor próprio, pelo nosso autoconhecimento, né, que é a é agir com o coração, com o nosso próprio coração, de falar: "Eu quero aqui estar aqui por quê?", né, por que que ainda vale a pena, né, o que que eu quero enfrentar e eu posso enfrentar e posso, ter um sucesso na vida e posso ter um fracasso também. Qual que é o meu sucesso no fracasso? Não sei, preciso descobrir ainda. Né, porque tem pessoas que às vezes o nosso sucesso é o fracasso do outro, né, e às É. vezes o nosso fracasso é sucesso do outro, né, é muito relativo isso. Não tem como te colocar que morar na Europa é a razão de sucesso, não necessariamente, às vezes tem pessoas que vêm para fora, né, mudam, migram, não porque querem, porque precisam. Né, porque necessita, porque não tem chance, não tem tirando os refugiados, né, que a gente sabe que é uma necessidade mesmo, mas tem gente que vem porque não tem, né, não tem condições de, né, a melhor forma, né. Eu tô lembrando dos Não. decassegos do Japão, né, brasileiros que vão É, trabalhar em fábrica, que é uma atividade operacional que a maior parte dos japoneses não querem, mas os brasileiros vão para conseguir vão ter essa mão fazer. de obra, conseguir ter essa legalização, e não necessariamente é o melhor trabalho do mundo, eu não vi ninguém falando até hoje que adorou o trabalho em fábrica, né. Mas era o que dava Ah. para ser, né, era o que era ganhava dinheiro, né, e sustentou por um tempo. Então Uhum. e vai com o objetivo, né, eu vou com o objetivo de conseguir dinheiro, eu vou com o objetivo de tentar me legalizar, eu vou com o objetivo de tentar ficar, de me adaptar, né, e tá tudo certo. Então é ter Sim. clareza do que você quer, ter essa escolha e agir com esse coração, né, com o nosso amor próprio de falar: "Eu estou indo lá, tenho tempo, não tenho tempo e como é que eu também eu consigo lidar com os percalços da vida", né, eu estou a fim de enfrentar isso, né, porque às vezes a gente não está a fim de enfrentar, né, tem coisas que eu falo: "Não, não estou a fim não, né, não quero ir, prefiro ficar por aqui mesmo". Tá tudo certo também, né, então a gente não tá Uhum. falando vai por aqui ou vai por ali, né, e acho que quando a gente fala de coragem tem muito essa bifurcação da nossa vida, né, de É, e eu acho que quando a gente fala de coragem, a gente ainda tem uma outra camada, que é pensar a coragem numa decisão individual, porque eu estou pensando aqui, de casos que eu atendi, no caso eu atendia
o adolescente ou a adolescente, filhos de brasileiros e, assim, veio criança, veio já não Uhum. nasceu no Brasil, ainda visitava e tal, mas muitas dessa coragem familiar é para dar um estudo melhor, para dar uma Sim. qualidade de vida com mais segurança do que tinha. Tive situações em que os pais, faliram profissionalmente, investiram no Brasil em um negócio e faliu, não tinha condições de financeiramente, né, estava com como se manter, porque tá com questões de processo, de empresas, essas coisas, saiu do Uhum. Brasil para recomeçar e a família não teve muita opção, assim, de onde ir, para o que escolher, ou nem a opção de voltar, porque se voltar não tem como, vai ter que os processos estão lá te esperando e você precisa organizar Uhum. isso para poder seguir sua vida, de forma normal, digamos assim, para trabalhar e tal. Então, quando a gente fala da coragem, é quando tem alguém que depende de você, né, um filho, eu É. acho que essa coragem ela também tem um outro lugar, né, porque às vezes você precisa, ponderar o que que é importante, o que que funciona e o seu desejo. Que às vezes a pessoa tem clareza: "Não, eu não quero ficar aqui, assim que tiver na faculdade o filho for para a faculdade eu volto para o Brasil, minha casa está lá, minha família está Hum. lá, mas eu preciso dar um Sim. estudo de qualidade, eu preciso", enfim, qual seja o seu objetivo, e aí a Uhum. coragem não é de sustentar durante esse tempo essa decisão, Sim. tomada, né, e a sua vontade, o seu desejo interno, ele existe, você reconhece, mas você precisa deixar ele em segundo plano, porque você tem algo a ser posto em prática primeiro. É, e colocar o bem-estar, né, a gente está falando de filhos, do outro, muitas vezes em primeiro lugar, para muitos pais isso é realidade, né, então tá Uhum. difícil, tá complicado, mas aqui tem escola, aqui tem formação, aqui tem mais possibilidades, aqui tem mais futuro, né, então e realmente quando a gente fala de vir com famílias, eu tenho que tirar o chapéu, porque, né, vir em 2 casal adulto já não foi fácil, né, então imagine com crianças, escolas e um monte de coisa, adaptação, não é uma coisa tão simples, né, E então vo tem a gente casos e tem casos que eu uhum, conheço que, assim, os pais queriam voltar, querem voltar e os filhos já são tão adaptados e não querem. já tá, sim, sim. Isso é muito Gi comum, né, porque já cresceram naquela cultura, Isso, já se adaptaram àquilo, estão integrados àquilo, né, por mais que já tinham contato com o Brasil, não é a mesma coisa, né, o país que cresceu, não, os amigos, toda a rede que vira é um esse espaço de esse visita. adolescente agora adulto já fez, não vai voltar, né, isso é muito comum. Os pais voltam, né, e aí às vezes o adolescente, né, que agora já é um jovem adulto, acaba ficando, porque vê também como uma oportunidade melhor em alguns casos, né, que pode ser, mas também com uma adaptação já feita, né, então se voltar para o Brasil vai ser outra adaptação, vai ser outro luto migratório, né, vai ser todo um processo, né, e não quer dizer Para os também que não pais é um possa voltar. reencontro, para os pais É. pode ser um reencontro, um resgate, e para os filhos que às vezes vieram muito pequenos ou muito jovens, Aham. é um processo de adaptação que eles não estão preparados. É mais fácil eles Não. migrarem entre os países europeus, tipo, vou fazer faculdade, vou fazer Uhum. Erasmus, intercâmbio, do que pensar em recomeçar toda uma vida no Brasil, porque para eles é recomeçar É, uma vida. é verdade, é isso mesmo. Muito bem, dona Diana, né, hoje a gente Sim, pode, senhora. né, encerrando falando sobre coragem, sobre escolhas, sobre enfrentamento, né, sobre tipos de coragem, então hoje a gente falou sobre uma coragem de ser você mesmo, uma coragem de enfrentar escolhas, né, uma coragem de se posicionar, uma coragem de pedir ajuda, então são vários tipos de coragem que nós imigrantes enfrentamos, né, que a gente E nem tem tem mais noção de que uma. isso é uma coragem. E Qual? tem mais uma que eu acho que é uma coragem que eu acho que é muito difícil cada pessoa se denominar corajosa, né, a gente sempre é rotulado Sim. como corajoso pelo olhar do outro. "Ah, você é muito corajosa. Nossa, que É. coragem que você tem de fazer isso". E eu acho isso bacana, porque tem alguém que te vê porque se a gente for fazer a própria Uhum. autoimagem, a gente não é gentil com a gente mesmo, né, a gente está sempre Sim, às vezes não. pegando É. pesado. Então, quando tem alguém de Uhum, fora que fala: "Poxa, o que você fez não é banal, o que você fez não é qualquer um que faz, requer coragem e você tem", uhum. eu acho isso legal, um retorno bacana, mas
tem também, a coragem, vou dizer, a coragem teimosa, que eu chamo de coragem Aham. teimosa, que é a coragem que a gente tem de sustentar. E aí eu vou dizer, você mais, audaciosa em dizer que é a fé. Fé não tem nada a ver com religião. É a coragem, Não. é aquela fé que você não tem certeza de nada, de que aquela escolha do presente Uhum. vai te levar àquele resultado que você espera, mas a sua fé te faz sustentar aquela escolha. Você É. tem certeza interna de que você precisa continuar nesse caminho, reconhecendo as dificuldades e os tropeços, Uhum. mas sua fé, a sua crença de que é esse o caminho que você precisa estar, porque você vai sair dele e vai para um lugar melhor, embora você não tenha nenhum elemento no presente que te garanta que isso vai acontecer. Você simplesmente tem a Uhum. fé, tem a coragem, você sustenta e assume a responsabilidade dessa decisão, dessa teimosia, digamos assim. E é muito difícil explicar, porque quem está de fora: "Mas por que que você Uhum. não voltou? Por que que você não mudou? Por que", né, pra quando a pessoa, porque tem É. certeza, então a pessoa vai contar isso para alguém, mas se está tão difícil, desiste, troca. E a Volta, pessoa né. É, volta, e ela tá ali. "Não, é aqui que eu tenho que estar". é, Então, eu acho que né. essa é uma das coragens mais bonitas que É. E aí que e o quando ser você fala humano tem. essa coragem bonita, né, a gente tá falando de espiritualidade, né, e não também não tem a ver com religião, Não tem a ver com né. religião. O quanto você tá ligado, né, a tua parte espiritual, do que você acredita da sua o que você acredita realmente que tá te levando, tá te movendo, né, porque coragem também é movimento. Se eu não realizar as coisas, a minha coragem ela não consegue se sustentar e muito menos se alimentar. Né, eu É não o seu continuo, propósito. então é o seu propósito, né, então o propósito é tão individual, e porque quando a gente escuta isso: "Por que que você não volta? Aqui é muito mais fácil, aqui você já tem Uhum. toda a estrutura, aqui, né, você já é reconhecida, já é uma autoridade", tá, mas aqui, tem outras coisas que aí eu não tenho, e eu prefiro estar aqui, né, e o falar o não para quem não consegue entender a nossa vida aqui, né, às Pra vezes quem não é quase consegue viver o uma nosso sim. não, não, né, e assim, e é ok, você não consegue viver o nosso não o meu não, mas eu sei viver o meu sim, tá tudo certo, né, É. respeita, né, acho que é aquela questão, respeita, né, a vida de cada um, e tá tudo certo, a gente tem espaço nesse mundo para todo mundo, né, Uhum. então aí tá me trazendo agir com o coração, agindo com fé, agindo com É. espiritualidade, que é o que Hoje faz a a gente tá gente se mística, né. sustentar. Estamos bem. Acho porque hoje é 25 de abril aqui em Portugal, né, que a gente fala direito, democracia, liberdade, não tem como não falar sobre isso, né, acho que também fala do campo, Sim. acaba trazendo essa informação, né. Vamos em frente com evolução, com desenvolvimento, com coragem, com fé, né, com Mudança. esperança, né, porque acho que a gente fala de coragem, a gente fala de toda a questão, né, para quem não sabe, 25 de abril foi um momento onde a ditadura caiu aqui em Portugal, né, e aí vivemos uma democracia desde 1945, né, ou seja, é muito recente. É. Então, trazendo essa também, né, no sentido de vamos continuar tendo a possibilidade de ter escolhas, e nós mulheres temos a possibilidade de ser livres, né, Uhum. É acho que verdade. isso vai costurando toda a nossa fala hoje de Sim, ser mulher é ter coragem, não tem jeito, sim, né, a não gente tem está jeito. aqui, a gente está livre, a gente está conseguindo ter voz, porque nós mulheres, né, as nossas descendentes lá lutaram com muita coragem, muita fé, muita esperança, muito amor próprio, para conseguir também trazer isso pra gente, É né, verdade. Di. É, sim. E Muito para bem. também falar do Brasil, né, só para dizer que dia 23 foi dia de São Jorge, então, né, É. pelo menos no Rio de Janeiro, ele é muito, é um feriado muito aclamado, né, as pessoas vão para procissões, Uhum. é um santo que ele é engraçado, que ele é da Capadócia, mas ele é mais famoso no Brasil do que na própria Capadócia, mas tudo bem. Então é Tudo um santo certo. guerreiro, né, então é o cara que enfrenta, que foi lá, enfrentou o dragão e coragem. Né, então a gente está numa Coragem. semana de É, coragem, né, simbolicamente falando, para nós brasileiros, sim. para Portugal também é uma data muito comemorada, e eu acho que a coragem ela está, né,
no ar para a gente e eu acho que ela nos inspire e nos dê bons caminhos nessas próximas semanas que vamos viver. Com certeza, para todas nós, né. E para você que está nos ouvindo, curte, compartilha para as pessoas, né, toca o Exato. sininho, coloca o sininho Tenham para ter receber as coragem notificações, e nos tenha compartilhem. coragem. Aí qualquer coisa, dúvidas, comentários, se quiserem que a gente fale de algum tema específico, fiquem à vontade, nosso canal está aberto, vocês só fazem isso ficar mais rico, tá meninas? Então, Exatamente, sejam muito bem-vindas, continuem conosco que tem mais, a gente tem coisa para falar que não falta. exatamente. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, um beijo, tchau, tchau.